10h20 começa. Agora a aula começou a ser gravada. Mas o quarto horário, seria o primeiro depois do intervalo, né? É? Era. 7 até 7h50, 8h40. Não, então o quarto horário começa às 9h30. É de 9h30 até 10h20. Tá certo. Quarto horário, 9h30 até 10h20. Que seria o de 10 horas até 10h50. Mas como não tem intervalo, é 9h30 a 10h20. É triste não ter intervalo, né? Eu preferia que tivesse também, viu? Porque é o tempo da gente Você vai ler esse capítulo, né? sair no banheiro, tá? Qualquer coisinha assim. Sim, é esse capítulo. Posso ler? Então, Ele gosta Você porque lê ele que é lê mais mais rápido. explicado? Você lê que é mais explicado? porque Ele lê mais rápido. é porque também eu fico parando toda hora, né? Às vezes eu leio uma frase, aí eu paro para poder explicar a frase. Aí para ficar melhor pro ritmo Ok. da aula, tá? Vamos começar? Vamos lá? Então, deixa eu ver se essa luz é acesa. Não, não adianta não. Então, aí o capítulo 17 começa da seguinte maneira. O Brasil E holandês. tipo, tio. Eu já falo, mas tipo, e também, antes, era bom, a gente lia antes, lá na aula de história, na sala, porque, tipo, você falava bem assim, para, rapidinho. Mas online é ruim porque você para certa hora que você quer e não fica atrapalhando os outros lá da leitura. Exatamente. É Legal, isso né? aí. Isso ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Isso aí. Tem que acordar. Desculpa, Então, liguei o microfone. então, um dos temas mais importantes do mundo atual é o poder que grandes empresas privadas, multinacionais, têm de interferir nas economias de várias nações. Investimentos e desinvestimentos quase diários dessas empresas, os mercados financeiros internacionais, movimentam muito dinheiro pelo planeta, o que pode tanto estimular o crescimento econômico das nações, como prejudicá-lo. Esse iniciozinho, ainda que pareça não ter muita relação com o nosso capítulo, tá? Brasil holandês, região pernambucana, como assim? Falando de multinacionais, empresas privadas, como assim? Já vamos explicar isso direitinho, né? Mas vira e mexe a gente ouve falar, por exemplo, a Bolsa de Valores. Ibovespa, tal, Bolsa de Valores brasileira, teve alta de não sei quantos por cento, teve queda de não sei quantos por cento, o que afeta também o preço do dólar, não sei o que, porque o presidente interferiu na Petrobras com a troca dos conselheiros, com a troca do presidente, aí a bolsa caiu, tal. Isso acontece muito, né, o que a gente fala, a volatilidade do mercado, né? E na grande maioria das vezes, tem, quem está na bolsa de valores, quem investe em bolsa de valores, são justamente essas empresas privadas, essas multinacionais, as grandes empresas, né? E qualquer coisinha que afete a economia dessas multinacionais vai afetar as bolsas de valores pelo mundo inteiro. Então, a Microsoft, a Apple, tem lá as carteiras deles nas bolsas de valores. Se de repente eles fizeram um lançamento, a Apple fez o lançamento de um celular porreta, assim, só que esse celular deu muitos problemas. Então, o valor da Apple vai cair muito e ela vai perder muito dinheiro. Só que essas empresas elas investem também muito dinheiro em vários países. Então, se ela passa a perder dinheiro, ela passa a investir menos nesses países. Então, é justamente o que fala aqui. Essas empresas elas acabam tendo um poder
de interferir nas economias de várias nações, porque se elas estão ganhando muito dinheiro, elas vão investir muito dinheiro. Se elas começam a perder muito dinheiro, elas deixam de investir. Sou mais Apple. Eu sou mais. Entendi. Tipo, se investe muito dinheiro de investir. É o quê, mulher? Não, que você disse que eles É Guti. desinvestem. É Guti. Guimarães. Bia. Beatriz. Gucci porque tá no celular do irmão dela, eu acho. Mas é Do Bi. meu pai. Do pai? Ah, tá. Desinvestir? Foi isso, Bia, que você falou? Eu não. Você disse que eles desinvestem. Ah, não, é isso. Desinvestem. Eles investem, eles dão muito dinheiro para as nações, né? Quer dizer, dão dinheiro assim, não é simplesmente chegar e, opa, vou lá, sou bonzinho, estou dando dinheiro para você. Não. Eles investem muito dinheiro nos países e quando tem algum tipo de problema assim, que eles começam a perder dinheiro, eles deixam de investir tanto. Então, se Então, eles. já que tem um problema, né? Tipo, tem um problema, eles desinvestem, né? Quando eles vão perdendo dinheiro, aí desinvestem, tiram dinheiro. Isso, exatamente. Eles passam a colocar menos dinheiro nesses países, né? Isso acaba afetando o mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas o poder das empresas privadas não é uma característica apenas dos tempos presentes. Antigamente também rolava disso. O período das grandes navegações e o subsequente período colonial foram marcados pela forte participação de empreendimentos privados. A gente sabe que durante esse período do colonial, o Estado, que era os reinos, os impérios, né, eles investiam muito. Não é à toa que quando algum país se envolvia numa guerra, ele precisava cada vez mais colocar dinheiro nas suas frotas, no seu exército, seja em alimentação, seja em poderio militar, em armamento. Vou perguntar um negócio. Esse é quando tem, como se diz, es- como se diz, esses comércios na água de barco tem, que antigamente tinham comércios também. Eu queria perguntar se ainda hoje tem comércio, eu acho que tem, né? Comércio Comércio. pelo barco. Eu sou mais Comércio, Apple, tio. Sabe por quê? Apple é bem melhor a qualidade dela. navegação, tio, navegação, comércio. Comércio. Sim, a maneira que os países tinham de escoar suas produções Aham. por via marítima, né? Então, tipo, se o Brasil produzia a cana-de-açúcar e precisava mandar para a Europa, para Portugal, para a França, para a Espanha, para a Inglaterra, mandava via navio, afinal de contas, não tinha avião na época. Ô, E tio. não tinha Tio. uma estrada e atravessando o Oceano Atlântico, né? Então, Ô, tipo, tio lindo, lindo do meu coraçãozinho. pô, diga, Hoje eu vou ter que sair mais cedo da aula, porque eu vou gravar pro programa. tudo bem, não tem problema não. Aí só quando você tiver para sair, você avisa, que aí eu peço para todo mundo assistir a televisão lá para ver se aparece. Não é porque vai aparecer sábado, não hoje. Que programa vai ser? 1, 2, 3, Laura. Um, dois, três, Na TV Laura. Atalaia. Eu não conheço esse programa, não. Depois da, sei lá o que, elétrica. Um, dois, três, Laura. Um, dois, três, Laura. Olha, tá vendo? Ela conhece, toma. Conheceu agora, tio. Eu não conheci, não. Quem é que tá dando grito, tio, na sua casa? Não, é o vizinho aqui. É porque tem duas criancinhas.
um ano e pouquinho, outra de 3 anos e meio, mais ou menos. Bem Eu novizinho. escutando um grito achando que era você que tava já com o filho e não disse pra gente. Ah, meu filho são minhas plantas. Gente véia, velho tem um monte de planta. Ai, ai. Minhas filhas são minhas plantas. Então a Thaís é uma planta. A Thaís do BBB, então ela é sua filha. Não, daqui a pouco ela aparece aí, planta faz isso, planta faz isso, e começa a dançar, que nem um nego Minha Di lá. tia é sócia da Laura. Que legal. Vou conhecer sua tia. Bacana. Tá, vamos lá, vamos voltar à aula. Então, sobre o que Giovana não, desculpa, o que Bia de trás falou, o comércio ele era praticamente todo por via marítima. Até mesmo quando você precisava mandar dentro do próprio continente americano, digamos assim, para você mandar um produto saído de lá do Rio de Janeiro para Salvador, era muito melhor você mandar pelo mar do que pela terra. Então iam através dos barcos, dos navios, do porto do Rio de Janeiro até o porto de Salvador, porque demorava menos tempo do que se enviasse via terra. Porque logo no início, né, durante o início desse período colonial no Brasil, você não tinha estradas o suficiente que ligasse uma cidade a outra, um estado a outro, e nem tinha ferrovias que pudessem fazer esse transporte também através de trens. Então, basicamente, todo o comércio era feito por via marítima. Tá? Eu Então, acho que enfim, eles fazem ainda alguns comércios, né? Tipo, por causa que tem aqueles negócios de peixe, né? Ainda é coisa, né? Tem algum negócio que ainda vai para via marítima atualmente? muito, muito, Ainda tem, né? demais, demais. Você não ouviu falar, por exemplo, que daquele navio gigante que ficou preso lá no canal de Suez? Ó, navio encalhado lá no canal. Transporte quando eu tava falando sobre Aqui, ó. não Ó o tem tamanho. que Ó, pra você fazer uma comparação, o tamanho, isso aqui só é a bundinha do navio, né? Era do gelo é melhor. A parte de trás, olha o Ai, ai. tamanho dos outros barcos aqui. Pro tamanho desse daqui. Isso aqui é aqueles containers que a Ô gente tia, mas costuma a ver. era do gelo é melhor. E era do gelo, mulher. Vocês não estão falando do filme? Que, mano, é filme? Tô falando do canal de Suez. a gente tá falando sobre o transporte marítimo, na navegação, é que ainda tem Ai. comércio. Quanti- A quantidade de containers. Tipo, então, vários produtos eles ainda são enviados por via marítima, porque o peso para colocar dentro de um avião é impossível se colocar. Então, eles são enviados ainda muito por via marítima. Os carros, para você mandar um carro de um país para o outro, da Europa, para trazer da Europa para cá para o Brasil, eles mandam via marítima. Não tem como mandar via aérea por causa do peso. E aí, não seria mais fácil de avião, levar de avião? Depende do peso. É o caso, e depende da necessidade também do envio mais imediato. É o caso das vacinas, que vem de lá da Índia, que vem da China, o IFA. Eles são mandados, da Inglaterra, tal, tal. Eles são mandados, como eles pesam menos e tem uma necessidade de vir de uma forma mais rápida, eles são mandados via avião. Aí leva 3 dias, 4 dias para chegar. Se fosse por navio, chegava em 15, 20 dias. Então, quando você tem uma necessidade maior de chegar mais rápido e é uma quantidade menor, pesa menos, eles mandam por avião. Se não tem tanta pressa assim, eles mandam por navio. Enfim, Legal, né? voltando aqui. Tio, tá tendo treta no Discord.
Eu não vou entrar mais lá hoje, não. Tá Tá bom. tendo treta pra decidir quem vai ser o organizador do server. Ok, não faço a mínima ideia do que você esteja falando, mas tudo bem. Qualquer coisa é só explodir Você todo não mundo. usa Discord, tio? Nunca usei na minha vida. Oh, meu Deus, coitado, não sabe o que é vida. Não sei nem o que é Discord. É um lugar onde você conhece pessoas diferentes, legais, que você pode ser amigável. E tem gente que não é amigável, então, né? Eu não faço questão dessas coisas, não. É Conhecer tipo gente, um falar grupo com de pessoas. WhatsApp. Não, eu falo com minhas plantas. Minhas plantas já É tipo com mais de 7.000 pessoas diferentes, de lugares diferentes. prefiro o Twitter. Pelo Me menos Twitter. chamaram pra cá, esse horário. Eu falei que eu tava em aula. Aí o povo falou que é pra eu desligar você de áudio e ficar na cal. Só que eu não É, vou fazer isso, né? Claro. pois é, ainda bem, tomara. Enfim, Tomara. Eu é, não vou fazer isso, porque eu não tenho cara de pau. Minha avó tá aqui do meu lado. a gente focar na aula aqui, né? Então, antigamente a gente tinha muito o Estado interferindo nisso, era o Estado quem investia nesses países, mas também empresas privadas, pessoas muito ricas também com diversos interesses, investiam na colonização, investiam nas grandes navegações, porque eles tinham interesse por trás disso. Então, quando às vezes um país se envolvia numa guerra, ele deixava de investir nessas navegações, nessa procura por novos países, por novos territórios, por novas colônias, porque precisava focar o seu dinheiro, o seu investimento na guerra. Então, foi o caso, por exemplo, como a gente estava falando da União Ibérica antes, né? Foi a União Ibérica com vocês? Foi. A gente estava falando da União Ibérica antes. A Espanha acabou tendo que meio que desistir da União Ibérica, justamente porque ela se envolveu naquela Guerra dos 30 anos. E aí Portugal se aproveitou daquele momento que a Espanha estava sem dinheiro para poder investir nas colônias e retomou para si o domínio sobre todo o território que antes havia pertencido a eles próprios. Né? O período das grandes navegações, o subsequente período colonial foram marcados pela forte participação dos empreendimentos privados públicos, por parte dos estados, por parte dos países, e privados também com pessoas e indústrias que surgiam naquela época Verdade. que tinham interesses nesses empreendimentos. Né? Então, lembramos que o comércio foi a primeira razão para os europeus se lançarem na aventura das navegações. No século XVII, as potências marítimas europeias envolveram-se em conflitos e disputas em que companhias de comércio privados desempenharam papéis que normalmente atribuímos aos estados. Manter exército, navios de guerra, dominar e governar territórios. Então, você viu, lá a partir do século XVII, diversos desses conflitos, diversas dessas disputas tiveram o financiamento justamente dessas empresas privadas. Porque eles tinham interesse em vender os seus produtos. Então, quanto mais lugares você pudesse chegar, conhecer, alcançar, explorar, mais lugares você conseguiria vender os seus produtos. Foi o que a Inglaterra veio fazer depois, Inglaterra enquanto Estado, enquanto país, né? Veio fazer já no século XIX, agora, quando os ingleses eles começaram a levantar a ideia da abolição da escravidão, por exemplo, era porque ele queria que esses países se livrassem da escravidão para começar a contratar pessoas, contratar uma mão de obra assalariada que pagasse o salário, né, para as pessoas, porque pessoas com dinheiro vão poder comprar os produtos que a Inglaterra mandava para o Brasil, por exemplo. Então, acabando com a escravidão aqui, contratando-se trabalhadores que se pagasse o salário para eles,
Com esse salário, eles poderiam comprar os produtos que os ingleses traziam para cá para o Brasil, vendiam aqui no Brasil. Então, um dos motivos da abolição da escravidão foi por isso. Um dos motivos das grandes empresas se envolverem nesses conflitos, nessas disputas entre países, entre locais, entre territórios, foi justamente porque eles queriam se envolver comercialmente nessas situações. Por seu vasto império colonial, a Espanha esteve no centro desses conflitos, em consequência da União Ibérica. Isso teve repercussões diretas no Brasil, principalmente nas regiões produtoras de açúcar. Gente, só um instantinho, rapidinho. Tio, você travou. Tio, você travou. Tio, você travou. Voltei. Minha rinite atacando aqui. Aí eu começo a ficar toda agoniada. Fui espirrar, fui... Enfim. Entre as várias rivalidades, página 185. Entre as várias rivalidades e conflitos que envolveram a Espanha e as demais nações europeias, na época, destacou-se a Guerra das Províncias dos Países Baixos, dos quais se sobressaiu a Holanda, contra as tropas hispânicas. A gente tem aqui o que a gente fala de Países Baixos. Ai, gente. Quando a gente fala em Países Baixos, a gente está falando sobre justamente aqui a Holanda. Aff. Saco isso. Então, os Países Baixos, eles entraram em conflito com as tropas hispânicas. Os hispânicos são justamente os espanhóis, tá? Então, entre as várias rivalidades e conflitos que envolveram a Espanha e as demais nações europeias na época, destacou-se justamente essas guerras entre os holandeses e os espanhóis. A região esteve sob domínio espanhol e durante o governo de Filipe II, sempre ele, né, cresceram os descontentamentos com sua política que contrariava interesses holandeses, provocando a Guerra da Independência dos Países Baixos em 1581. Quando Filipe II ele se tornou rei da União Ibérica, né? Ele se tornou o grande líder, digamos assim, da União Ibérica.
Deixa eu ver aqui. Tio, sua Oi, voz tá toda bugada. Sua voz tá toda bugada. tá bugada como? Eu só tô escutando você falar como. Sua voz tá travando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Tá, eu vou fechar aqui e voltar rapidinho. Peraí. Que legal. 2 minutos pra gente. Ai, ai. Ô, moça. Pronto, voltei. Voltou. Alguns espirros depois. Que barulho é esse, Giovanni? Barulho de quê? Se eu estivesse batendo no microfone. Eu não. Desliga aí meu áudio, então. Desativação. Pronto. Melhor assim. Então, é, essas, essa revolta dos holandeses contra essa revolta dos holandeses contra os espanhóis, contra o governo de Filipe II, acabou gerando a Guerra da Independência em 1581 Eu tenho uma entre perguntinha rapidinho. Você tá usando o computador ou o celular? os dois. Você tá gravando com a tela do celular ou com a tela do computador? Do celular. Ah, tá. Beleza. Meu computador, a câmera é ruim. Aí a câmera e o microfone são ruins. Aí eu só consigo gravar pelo celular. Não dá para gravar pelo computador, não. Enfim, e aí acabou provocando essa guerra da independência em 1581, que foi justamente pela autonomia, pela independência dos Países Baixos em relação à Espanha. Então é importante que a gente saiba que a Holanda, durante um determinado período, ela pertenceu à Espanha. Os Países Baixos depois. A Holanda um tempo pertenceu à Espanha. É, os Países Baixos, que era a Holanda naquela época, eles pertenceram à Espanha, faziam parte da Espanha, mas aí por conta, claro, era um território à parte, não era a Espanha, é que nem a União Ibérica. A gente falando que os territórios portugueses pertenceram à União Ibérica, mas eles eram autônomos em um determinado momento. Mesma coisa aqui. Os Países Baixos eram autônomos em um determinado período,
Só que com Filipe II, os Países Baixos eles acabaram sendo anexados ao território espanhol. Então, se tornaram como se fosse um país único, né? Até que, Aí devido você a... da Espanha, né? Não entendi, não escutei. Não, o país Holanda que você falou, não tem holandês. É da Espanha, só que colocaram como um país independente, né? Mas ainda continua sendo da Espanha. Não, então. Eles eram independentes, tá? Tipo, era um país. Holanda era um país separado. Só que eles faziam parte de um reinado único. O reino era o reino da Espanha, tá? Ah, gente, Tá entendendo? e a rinite ataca. Coronavirus! Não, 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 é rinite mesmo. Eu sei disso, eu também tô Aí eu fico, gripada. Eu não é rinite, mas eu tô gripada desde há 15 dias atrás. é, Ser doente é muito ruim ficar doente. Uma vez mano, eu tava com os ouvidos, não ter escutando um barulho enorme, enorme, que eu tava colocando, tava tão forte, fui no hospital imediatamente, tive que colocar remédio nas minhas orelhas e ainda tomar um remédio amargo. É muito ruim ficar doente. Viu? só um instantinho. Ah, tá. Pensei que tinha dado alguma coisa errada, porque você não estava continuando a aula. Pronto. Fui espirrar de novo. Uh, Às vezes Enfim. também eu espirro, às vezes. Deixa eu ver aqui. Tá. Enfim. É, tio, doente não vai ficar não é ruim. É, não tem como ser bom, não. Oxe, tio, doente é ficar muito ruim mesmo, por causa que muitas vezes eu tomo remédio amargo. Ui. Enfim, é necessário às vezes. Vamos voltar aqui. Então, em 1598, o sucessor de Filipe II, o rei Filipe III, o povo não tinha muita criatividade nessa época, né? Então, depois do rei Filipe II, quem vai ser o rei? Ah, Filipe III. Então, tipo, eles não tinham muita criatividade para inventar nome, então ia nessa sequência. Ele proibiu o comércio entre as regiões do Império Espanhol e o holandês, em uma tentativa de prejudicar a Holanda, prejudicar a economia da Holanda e forçar a volta da, a volta da submissão, me perdi, forçar a volta de sua submissão à Espanha. Então, eles tentaram prejudicar através dessa proibição do comércio entre os países, porque o principal comprador, o principal vendedor para a Holanda, naquele momento, ainda era a Espanha. O principal país com que ele mantinha comércio, um vínculo comercial, era justamente a Espanha. Então, quando a Holanda conseguiu a autonomia deles, quando eles lutaram para conseguir sua independência e conseguiram conquistar essa independência, o que é que os espanhóis fizeram? Falaram, beleza, você quer ser independente? Também eu vou deixar de fazer comércio com você. Que era uma forma de tentar prejudicar a Holanda, porque eles precisariam começar a correr atrás de outros países para fazer comércio. E essas relações acabam demorando de acontecer, então o impacto mais imediato que os espanhóis pensaram, que o Filipe III pensou naquele momento para forçar os holandeses a voltarem
a se tornar uma espécie de colônia espanhola foi justamente cortar essas relações comerciais. Então, beleza. Quer ser independente? Então, a gente não vai mais fazer comércio. Se quiser voltar a fazer comércio, vocês vão ter que voltar a ser um território pertencente à Espanha. Então, o Filipe II, o Filipe III, aliás, ele fez essa tentativa como é que se diz? De chantagem aos holandeses. Entretanto, a Holanda reagiu e, para romper o bloqueio e participar do comércio colonial, comércio com todas as colônias, comerciantes e banqueiros holandeses associaram-se e fundaram em 1602 a Companhia de Comércio das Índias Orientais, destinada a estabelecer relações comerciais com o Oriente. Anos Então a depois, Holanda fez parte disso, é? não entendi. Não, que você disse que eles cortaram, né? Com a Espanha, né? Isso, Então eles foram para esse comércio, né? isso. Eles foram para esse comércio, não, eles fundaram esse comércio. Comércio. A Companhia das Índias, a Companhia de Comércio das Índias Orientais, foi, foi fundado pelos holandeses. De que forma? Deixa eu colocar aqui, ó, o mapa. Mapa mundial, normal. A gente vai ter aqui a Holanda. A Holanda, ela fica mais ou menos por aqui. Deixa eu ver onde é a localização da Holanda, no mapa, os Países Baixos. Netherlands. Ah, tá, pronto. França, tal. A Holanda, ela fica. França, Bélgica, Holanda, aqui. Cadê? Pronto. A Holanda fica aqui, um pouquinho acima da França. Pronto. Aí os Países Baixos vão estar justamente nessa área daqui. Então, Esse eles vão. pedacinho laranjinha pequeno. Isso. Aqui tem a Bélgica e a Holanda. Naquele momento, a Bélgica também fazia parte dos Países Baixos. Era tudo Holanda aqui. Aquele pedacinho Holanda é do lado, é ou em cima? Aqui, logo em cima. Entre a França, aqui está a França, né? E aqui a Alemanha. Pronto. Esse pedacinho pequenininho, né? Isso, essa parte laranja aqui. Entre a França e a É Alemanha, muito pequeno, tio. aqui. É. Mas, apesar do tamanho, a importância histórica da Holanda foi muito grande, né? É muito grande, ainda hoje, mas foi muito grande também naquela época. E assim, eles vão fundar essa companhia, os banqueiros, os comerciantes, o pessoal que tinha dinheiro na Holanda naquela época, eles fundaram essas companhias, eles compraram, investiram na compra de navios, em desenvolvimento do comércio, para poder não ficar dependente da Espanha, que está aqui embaixo, né? E aí, pronto, eles saíam daqui, contornavam todo o continente africano, subiam para poder fazer comércio aqui na Índia. Então, Eu tenho ouvido uma pergunta. Você já assistiu Vis-a-Vis? não, sei nem o que é isso. Vis-a-Vis, vis-a-vis. Não. Você não gosta de filme de delegacia, não é? Eu não tenho muito costume de assistir televisão, não, para dizer a verdade. Isso daí é Netflix, série. Sim, e você assiste na televisão. Você coloca o HDMI conectado ali, pá, leva para a televisão. Enfim,
E aí tá até uma coisa que a gente estava comentando logo no início da aula em Quer relação. dizer que ele conecta o celular, o computador, qualquer um aparelho com a televisão e assiste pela televisão, É isso aí. não é? Enfim, isso. Em relação ao que a gente estava comentando mais cedo sobre você ir via terra ou via mar. Aqui acabava sendo muito mais rápido para os holandeses eles darem toda essa volta no continente africano para chegar até a Índia do que ir via terra, do que sair daqui e ter que ir por aqui por dentro, passando, taranã, 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 passar por todos esses territórios, até porque podia ter algum desses territórios inimigo, né? Então, chegar e fazer uma emboscada e matar todo mundo e roubar tudo. Aí É, poderia ir pela mas é por causa cultura. que você pode estar vendo pelo mapa, né? Mas as cidades, mesmo que parece que tá pequena, e é pequena, mas é grande, tem, demora quilômetros para passar. Não, isso é verdade. Só que, de qualquer forma, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a distância, se a gente fosse colocar uma régua aqui da Holanda para a Índia, tipo, teoricamente seria muito mais rápido via terra do que fazer todo esse contorno aqui via mar. Só que naquela época era muito mais rápido você fazer essa navegação via mar do que por Do terra, que porque não via... existiam estradas suficientes para poder sair de um território para o outro, nem existia ferrovias que pudessem ligar esses países. Então, a criação da Companhia de Comércio das Índias Orientais, era um investimento que eles faziam nas grandes navegações também. Então, os holandeses, eles foram bastante ativos nessas navegações. Eles investiram bem nessas, nesse comércio marítimo, né? Através inicialmente da Companhia de Comércio das Índias Orientais e depois a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Por quê? O Oriente é você chegar, sair daqui e para o lado direito. É você pegar a região da Índia, da China, da Indonésia, Japão, essa área daqui é a parte oriental. Então, eles fundaram essa Companhia das Índias Orientais e depois eles vão fundar a Companhia do Comércio das Índias Ocidentais, que é o comércio dos holandeses com a região das Américas. O Ocidente, que era o lado esquerdo do mapa. Então, era não somente a região das Américas, como também parte do litoral africano, como, por exemplo, a própria Mauritânia mesmo. Salvo engano, a Mauritânia, ela acabou sendo uma colônia holandesa, claro, isso anos mais tarde, né? Se eu não me engano, isso. Deixa eu ver aqui, ó. Mauritânia. Hum, Salut, Crete. E o que eu saiba, você tem duas aulas e mais uma de artes, que é a quinto horário. Isso, exatamente. Ah, não, Mauritânia foi colonização francesa, aliás. Tia, só perguntar um negócio. A Roma tem tipo, por causa que antigamente tinha o mapa, né? Que tem a Roma. Você sabe, não tem? Sim, É outro mapa. Mas no mapa atual, onde fica Roma, mais ou menos? na Itália.
A Roma é a capital da Itália. É por Depois, causa que tinha antigo mapa, né? Que tinha a Roma, mas no mapa de hoje tem vários países, entendeu? Aí eu é, perguntei, na é Itália, porque né? isso. Roma hoje é unicamente a capital da Itália. Agora, a gente teve o Império Romano. O Império Romano E era um foi país, um império muito grande. isso. Era um território que pegava praticamente toda essa região aqui, tá vendo? Do mar Mediterrâneo. Então, toda essa parte interna aqui, com Espanha, França, que se chamava Gália na época, é, os germanos, os normândios, que ficavam um pouco acima da Itália aqui, um pedaço desse território, a Grécia, parte da Turquia, da Síria, do Egito, Líbia, Tunísia, tudo isso acabou fazendo parte do Império Romano. Deixa eu colocar até um mapinha aqui para você ver. Pronto, aqui, ó. O Império Romano. Deixa eu pegar. Pronto, um mapa maior. Aqui, ó. O mar Mediterrâneo, tá vendo? Roma é esse pontinho daqui, que é a capital da Itália. Então, é porque se chamou Império Romano porque, como era a principal cidade italiana, foi a partir daqui que se começou toda a expansão. E aí eles conquistaram todo esse território daqui, tá vendo? Então, Espanha, Portugal, E Bélgica, acho de uma coisa, me esqueci o nome. Tuna, Me esqueci, só sei que ela é filha de. E o faraó egípcio, e também eles eram descendentes da Roma. não, é isso. E foi Na governada por verdade, uma mulher que era a mulher, que me esqueci o nome dela, que eram com Roma e egípcio, que ela sabia as línguas. sim, Cleópatra. É Cleópatra, é. Cleópatra, ela foi esposa de E Carlos seu irmão, que tinha 10 anos, Júlio e César, depois, Carlos Magno. depois que ele morreu, ela se casou com o outro irmão dela. Aí é isso. Era para prevenir a linhagem deles. Cleópatra era a rainha do Egito, tá? Que tá com esse nome aqui, Aegyptus, que parece o Aedes aegypti. Enfim, o Egito ele também fez parte, pelo menos essa parte superior do Egito, que tinha o Rio Nilo, o final do Rio Nilo, né, o delta do Nilo, fez parte também do Império Romano. Então, toda essa região daqui, a Síria, a Palestina, que hoje a gente está vendo aí direto na televisão a disputa entre Israel e Palestina, todo esse território aqui antigamente era Palestina. Tia, isso é uma coisa. Eu tava vendo um pouco sobre 10 fatores de Cleópatra e me deu um negócio interessante sobre a morte de Cleópatra. Porque antigamente eles estão fazendo teorias que ela tinha morrido ela tinha assassinado, coisa por causa que então, eles nunca pensaram na hipótese de ela ter sido assassinada. Por quê? Porque ela iria morrer. Vamos dizer, porque ela ia morrer. E se ela tivesse ingerido a veneno? E por que ela ingeriu veneno? Provavelmente ela não sabia. E a hipótese diz que ela morreu muito rápido, deve ser um veneno muito rápido, não tem? Que, tipo, letal, tem na hora. E eles não pensaram na hipótese de ela ter sido assassinada. E também diziam que ela tinha um pente que era venenoso, né? São as teorias. As Pra teorias. mim, a teoria era que ela foi assassinada, por causa que não tem nada a ver ela se suicidar. Por que ela se suicidaria?
ela ia tomar veneno com sã consciência. Se ela era a musa de todos, você sabe? Então, então, mesmo assim as pessoas fazem isso. Depende de diversas disputas em relação a poder. É. Então, existe essa Ela possibilidade. teve filho, sabia? Com, com acho que uma pessoa da Roma, sei lá, alguma coisa assim. Esqueci o nome das pessoas. Mas ela teve filhos. Sem ser. Mas os irmãos, ela não teve filhos, não. Com os Foi. irmãos. Inclusive, o filho de Cleópatra reivindicou o trono dentro do Império Romano, quando ela se relacionou. Ela teve mais de um filho. Ela se relacionou com. Deixa eu ver, Me esqueci o nome dele. foi com Júlio César. Ela É, teve um Júlio filho César. com Júlio César. Ela teve um relacionamento com Júlio César. Tia, deixa eu dizer um negócio. Sabia que encontraram uma múmia grávida? Eu vi uma notícia que encontraram uma múmia grávida. Não li sobre isso, não. Mas foram só descobertos por causa do raio-x, por causa que antigamente eles faziam mumificações, tiravam os órgãos do corpo. Isso é verdade. Do nada. É. Oh, Ó, e a única do Brasil, e a única do mundo inteiro, viu? Que foi encontrada. Eu vi as notícias pelo Google. que se saiba, é a única que fez esse tipo de exame. Ó, vamos encerrar aqui, vamos parar. Quer dizer, encerrar não a aula, né? Vamos voltar aqui para falar sobre os holandeses. Ok. Então, a Holanda, ela vai reagir dessa forma, né? Ela vai fundar a Companhia de Comércio das Índias Orientais para poder fazer comércio com esses países do Oriente. E depois, anos mais tarde, em 1621, vai fundar a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais para fazer comércio com as Américas, que já tinha sido descoberta naquele momento, né? Então, eles poderiam fazer comércio lá com o Brasil, com a América Espanhola, com a América Inglesa, América Inglesa, que era os Estados Unidos, através das 13 colônias. A América Espanhola era todo aquele território que era dominado pelos próprios espanhóis, com quem eles mantiveram a separação, mas eles conseguiram fazer esse comércio com esses países da América Espanhola e a América Portuguesa. Não é à toa que os holandeses eles vão ter um domínio sobre parte do território brasileiro também. Elas atuaram como empresas privilegiadas pelo Estado que detinham monopólio dos mercados de determinada nação ou colônia da determinada nação ou colônia da América do colônia no comércio internacional. A fim de voltar a ter lucros com a revenda do açúcar brasileiro na Europa, os holandeses da Companhia das Índias Ocidentais, prejudicados por esse bloqueio comercial dos espanhóis, decidiram invadir o Nordeste brasileiro, então, que era a principal região produtora de açúcar naquela época. Os holandeses, eles tinham, em um determinado período, eles... Tá, Luciano mandou mensagem aqui, gente, para poder avisar que os roteiros já estão disponíveis na plataforma, viu? Roteiros dos simulados da segunda unidade já estão disponíveis na plataforma da escola. Pronto, recadinho dado a vocês. Então, os holandeses eles queriam ter de volta, essa influência na compra e venda dos nessa compra e venda do açúcar brasileiro na Europa
toda, né? Aí, em maio de 1624, 26 navios holandeses, armados com 450 canhões e mais de 3.000 homens, aportaram em Salvador e dominaram a cidade. 1624, a gente vai ter 3.000 holandeses chegando na Bahia, fortemente armados, com a intenção de dominar a cidade. Simplesmente. Chegar, confrontar os portugueses, falar: pronto, Salvador agora é minha, eu vou dominar essa zona toda, os portos, o porto de Salvador é meu, sou eu que vou mandar na zorra toda. E, e eles quiseram dominar a cidade. O governador da Bahia, então, foi preso e levado para a Holanda. O bispo local, temendo a propagação da religião calvinista, olha que interessante isso. A gente tinha o cristianismo, né, principalmente através do catolicismo, forte aqui na Bahia, graças a essa influência portuguesa, que eram católicos. Só que os holandeses, eles eram protestantes, em sua maioria, eram calvinistas. A gente depois vai falar, se eu não me engano, na terceira unidade, a gente vai falar sobre a reforma protestante e vamos falar sobre o luteranismo e o calvinismo, são vinculados ao protestantismo, né? E a maioria dos holandeses, naquele momento, eles eram protestantes. Eles eram o que deu origem hoje à igreja evangélica. Hoje não, já tem um. Mas o que deu origem à igreja evangélica. Então, o bispo de Salvador, com medo que o calvinismo ele tomasse conta da Bahia, ele simplesmente alertou os espanhóis. Tipo, o problema não era os holandeses tomarem conta da Bahia. Isso ele não estava nem aí. Ah, vai ficar na mão do português, do espanhol, inglês, holandês, não importa. O que importava para ele era manter o poder da igreja intocado. Tipo, independente de quem esteja no poder, o catolicismo tem que continuar sendo a religião predominante aqui. Só que a maioria dos holandeses, eles não eram católicos, eles eram calvinistas. Então, isso fez com que o bispo ele se preocupasse, finalmente se preocupasse. E aí, temendo essa propagação da religião calvinista, ele vai alertar os espanhóis, meter o zap lá para Filipe III. Binho, ó, se ligue, os holandeses estão invadindo, quebrando a zorra toda por aqui, estão querendo trazer essa religião do demônio para cá. Vem cá, me ajude aí, na moral. Então, alertou essa necessidade dos espanhóis combaterem os holandeses e liderou senhores de engenho, escravos e indígenas na luta contra os invasores. Começou, imagina, a Igreja Católica organizou uma luta armada contra os holandeses. Deve ficar pensando que o pessoal de igreja é bonzinho, tal, não sei o quê. Aí vai um monte de exército de Cristo inventado aí, o povo com arma e punho. Não é à toa que hoje em dia, só que já no sentido contrário, né? Muito protestante, tem lá, faz arminha com a mão para defender um psicopata aí. Então vai ser o bispo quem vai começar a organizar essa movimentação, primeiro mandando o zap lá para os espanhóis e depois começando a liderar os senhores de engenho, que era o pessoal que tinha dinheiro naquela época aqui na Bahia, aqui no Nordeste, os escravos que trabalhavam nesses engenhos e os indígenas também, que a gente ainda tinha uma grande parte da população como indígenas. Então, vai juntar essa galera toda para poder bater de frente com os holandeses. Auxiliado por tropas navais luso-espanholas, tropas navais, né, do mar, luso-espanholas, luso são portugueses, espanholas são espanholas, tá, que somavam mais de 12.000 homens,
Os holandeses mandaram 3.000. Ah, alguns morreram no caminho, morreram. Chegando aqui, alguns morreram em batalha, morreram. Mas aí as tropas luso-espanholas somaram mais de 12.000 pessoas, 12.000 homens contra os 3.000 holandeses. Eles conseguiram expulsar os holandeses um ano depois, em maio de 1625. O prejuízo da Companhia das Índias Ocidentais foi recuperado 3 anos depois, quando os holandeses atacaram e tomaram a carga de navios espanhóis que transportavam metais preciosos. Com tais recursos, organizaram uma nova investida ao território brasileiro. Dessa forma, as tensões e disputas entre holandeses e espanhóis estavam longe de acabar. Inclusive, isso vai acabar afetando até mesmo o. Cadê? Isso vai acabar afetando, inclusive, a própria União Ibérica, né? Filipe II, depois Filipe III. Os holandeses, então, eles ainda queriam bater de frente com os espanhóis. Afinal de contas, você estar na América, você conseguir dominar um pedaço, por menor que fosse, mas conseguisse dominar um pedaço do território americano, você tinha uma possibilidade de obtenção de recursos muito grande. Fosse através dos metais preciosos, que era encontrado principalmente na América Espanhola, o tanto de metal precioso que foi roubado lá dos impérios astecas, maias, incas, que pertenciam ali, região do Chile, Peru, México, Bolívia e por aí vai, né? Seja através da agricultura que rolava principalmente no Brasil, principalmente nessa região Nordeste. Depois vai surgir também a exploração dos metais preciosos mais para o sudeste do país, principalmente na região de Minas Gerais e São Paulo. Mas, naquele momento, a principal disputa dos holandeses era contra justamente os espanhóis. Então, depois deles terem sido expulsos daqui do Brasil, eles continuavam lá no mar, prestando atenção em quem os espanhóis mandavam de barco para atravessar entre a América e a Europa. E eles conseguiram sequestrar alguns navios, espanhóis para poder roubar justamente os metais preciosos. Metal precioso que é dinheiro, né? Então, com esses recursos, com o que eles conseguiram obter através dessa pirataria, né? Através desse sequestro desses navios, o roubo desses navios, eles conseguiram voltar a ter dinheiro suficiente para poder fazer uma nova investida no Brasil. E aí a gente tem a vez de Pernambuco. E aí eu vou botar um outro mapa aqui. Deixa eu abrir essa apresentação. Esse mapa vai ser. Vou pegar Fortaleza. Tararam, tararam, tararam. Tá, não importa. Esse daqui tá bom. Tá. Aí a gente tem o seguinte. Em 1630, os holandeses invadiram a capitania de Pernambuco. Vocês lembram que
Lá, antes disso, 1624, foram 26 navios com mais de 3 mil homens. Em 1630, e mais 450 canhões. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco, a capitania de Pernambuco, a província, né, de Pernambuco, com 67 navios. Primeira vez foi com 26, agora com 67. 1.170 canhões, primeira vez 450. Dessa vez, eles dobraram essa quantidade e botaram mais um pouquinho. E 7 mil homens também dobraram, e mais um pouquinho, a quantidade de combatentes. Eles invadiram Pernambuco, iniciaram a conquista por Recife e Olinda, vão avançar pelo interior. Recife está aqui, Recife e Olinda, mais ou menos por aqui, Ilha de Itamaracá, Cabo de Santo Agostinho, pá. Eu tô com um fio de minha barba saindo aqui, tá me dando linha. Avançam pelo interior e se expandem por grande parte do litoral nordestino. Eles entram por essa pontinha daqui, começam a entrar, mas eles começam a se espalhar também. Então, a gente vai ter, inclusive, ó, São Cristóvão aqui, tá vendo? Penedo, que é em Alagoas, Forte Maurício, que é em Maceió, e São Cristóvão aqui em Sergipe, aqui do lado, São Cristóvão, também foi invadido pelos holandeses. Eles dão um pulo embaixo do litoral, vão chegar em Salvador também, entre Que 1600. parte? Não entendi. Que parte foi invadida pelos holandeses? Todo esse território daqui. Os holandeses eles vão chegar por Pernambuco. Tá? Chegam por Pernambuco, aqui em Recife e Olinda, começam a entrar no, na província de Pernambuco, mas eles começam também a se espalhar por todo o litoral nordestino. Então vão subindo lá para Paraíba, João Pessoa, Cabedelo, tal, chegam no Rio Grande do Norte, Natal, chegam lá por cima em Fortaleza, Ceará, chegam até São Luís, que teve um momento que pertenceu. São Luís, que foi fundada pela França, os holandeses, depois que os franceses foram expulsos, os holandeses também chegaram lá para dominar o território. E também foram descendo para o litoral sul de Pernambuco, né? Chegaram em Alagoas e chegaram em Sergipe. Só que Sergipe, naquela época, fazia parte da Bahia. Tá? Então, São Cristóvão, a cidade de São Cristóvão, Aracaju vai estar um pouquinho acima daqui, mas São Cristóvão também vai ser dominada pelos holandeses, lá em 1641. São Cristóvão, que é aqui do lado, né? Então, os holandeses vão dominar todo esse território. A Espanha... Ai, gente, rapidinho, peraí. Voltei. Então, os holandeses, então, eles vão conquistar todo esse território nordestino, sendo que até 1637 eles vão se limitar a essa parte um pouquinho mais escura aqui do litoral, e depois disso, entre 1638 e 1654, eles vão dominar todo
toda essa área. Então, imagine só, hoje em dia a gente poderia ter sido colonizado pelos holandeses, ao invés dos portugueses. A Espanha, que estava envolvida em guerras na Europa, e com as finanças comprometidas por essas lutas, aquilo que eu falei em relação ao dinheiro que antes era investido na, nas colônias, em produção, em comércio e tudo, eles acabaram tendo que reter parte desse dinheiro para investir na guerra. Então, a Espanha estava envolvida em guerras na Europa e com finanças comprometidas por essas lutas. Não conseguiu reagir com rapidez e enviar tropas numerosas e bem armadas para evitar essa ocupação holandesa. Não tinha dinheiro suficiente, não tinha tropas o suficiente para poder se deslocar da Europa para cá para o Brasil, porque eles já estavam envolvidos em outras guerras por lá, né, na Europa. Os senhores de engenho luso-brasileiros resistiram à dominação, convocando os escravos e aliando-se aos indígenas para lutar contra o inimigo. Os conflitos mais intensos ocorreram no Arraial do Bom Jesus, que foi uma região entre Recife, foi uma região entre Recife e Olinda. Deixa eu ver um outro mapa aqui para mostrar o Arraial de Bom Jesus. Arraial de Bom Jesus. Aí eu boto Arraial de Bom Jesus e aparece aqui, ó. Arraial, Festival de Forró. Não, gente, não era isso não. Arraial de Bom Jesus, Holanda. Não ajudou muita coisa não. Enfim, desisto disso. Vamos manter aqui. O Arraial de Bom Jesus, que era uma região entre Recife e Olinda. Tá? A consolidação do domínio holandês ocorreu apenas em 1635, quando os últimos focos de resistência foram derrotados pelos militares a serviço da Companhia das Índias Ocidentais. Então, a gente vai ter essa tentativa de defesa do território por parte dos senhores de engenho que faziam parte dessas províncias, principalmente da província de Pernambuco, mas também dessas outras províncias próximas. Vocês lembram que a gente vai ter as capitanias hereditárias, que divide o Nordeste basicamente em províncias, né? E uma dessas províncias, que é justamente Pernambuco, vai ser o ponto de chegada dos holandeses. Esses senhores de engenho de toda essa região, eles começam a tentar defender o seu território da dominação holandesa. Só que acabam sendo derrotados. No primeiro momento, lá, com a organização do bispo, que eu não tenho o nome aqui, do bispo local, do bispo da Bahia, naquele primeiro momento eles conseguem, junto às tropas luso-espanholas, derrotar os holandeses. Mas dessa segunda vez, mesmo com a galera se envolvendo, os senhores de engenho trazendo seus escravos para o campo de batalha, se juntando com os indígenas também, para poder tentar novamente expulsar os holandeses, eles tinham um número menor de pessoas e não tinham o mesmo tipo de armamento que os holandeses tinham. Então, acabaram sendo derrotados pelas tropas militares holandesas dessa Companhia das Índias Ocidentais. E aí o que acontece? Eles dominam todo esse território que a gente vê aí no mapa, né? No contexto das invasões holandesas, das lutas contra a população local,
que a princípio resistiu ao domínio estrangeiro, destacou-se Domingos Fernandes Calabar. Calabar, que inclusive é o nome de um bairro de lá de Salvador. Sobre quem há poucas informações, mas sabe-se que bem conhecia a região e a língua dos nativos. O danadinho fez o seguinte: por 2 anos, ele lutou junto às tropas luso-brasileiras. Então, durante 2 anos, entre 1630, que foi a chegada dos holandeses no Brasil, até 1632, ele estava junto com os luso-brasileiros, senhores de engenho, escravos, indígenas, portugueses e espanhóis, nas batalhas para expulsar os holandeses. Só que, em Ô, 1632, tio Vitor, Oi, eu já vou ter que sair. beleza, tranquilo. Tchau, boa gravação. Ok, Sábado obrigada. tô lá assistindo você. Vi. Tchau. Tchau. Então, a partir de 1632, o Calabar, ele simplesmente se voltou, virou casaca, fez o virar-casaca, e se juntou às tropas holandesas. E aí se diz que o motivo dessa mudança foi desconhecido. Né? Não desconhecido nada, ele ganhou dinheiro para isso. Uma das hipóteses é de que, percebendo a desvantagem brasileira, optou por se unir aos rivais. Sabia que ia perder, fala assim, quero estar do lado dos vencedores. Então, traiu os luso-brasileiros e se juntou aos holandeses. Ainda mais que ele conhecia bastante o território, ele sabia a língua dos indígenas também. Então, ele acabou sendo um ativo, se tornando um ativo importante para poder intermediar o diálogo entre os holandeses e os indígenas. Então, percebeu essa desvantagem luso-brasileira, optou por se unir aos rivais, talvez em troca de favores ou de dinheiro, como muitos outros fizeram. Muita gente, alguns senhores de engenho, inclusive, que viram também que estavam em desvantagem, que iam perder, eles chegaram e falaram assim, opa, peraí, eu prefiro continuar vivo. Eu prefiro continuar com o meu engenho funcionando aqui. Se eu estiver do lado dos portugueses e dos espanhóis e a gente perder para os holandeses vão invadir o meu latifúndio, vão invadir minha fazenda, minha terra, meu engenho e vão tomar para eles. Então, o que é que eu posso fazer aí? Vou debandar para o lado dos holandeses. Ó, tchau, pessoal de Portugal, tchau, galera da Espanha. Caguei para vocês. Eu agora vou defender os holandeses. Por quê? A partir do momento que ele se volta, que esses traidores da pátria, digamos assim, se voltam para os holandeses, passam a apoiar os holandeses, eles vão manter os seus engenhos funcionando. Só que ao invés de serem vinculados aos espanhóis ou portugueses, vão ser vinculados aos holandeses. Vão dar lucro para os E o holandeses. mais, no final, quem ganhou foi os espanhóis ou os holandeses? No final das contas, quem ganhou? A gente foi colonizado pelos portugueses. Então, a gente sabe muito bem quem foi que ganhou. Tipo, os espanhóis e portugueses, né? Parece que no final quem ganhou foi os espanhóis e os portugueses. E aí o quê? Quem se juntou a holandeses perdeu, não foi? Não. Simplesmente eles voltaram a defender os portugueses. Assim, tipo, eles defendiam a ideia de estarem ao lado sempre dos vencedores. Então,
se o Então deixou Estado. de estar do lado deixou de estar do lado dos holandeses, foram para os portugueses. Eles sempre queriam ficar do lado dos vencedores. Isso, exatamente. Eles estariam do lado de quem pudesse defender eles, dar lucro para eles, né? Então, assim, o Calabar, continuando falando do Calabar aqui, ele teria feito isso em troca de favores ou de dinheiro, como muitos outros fizeram. Ele agiu em defesa do seu próprio interesse, situação que era muito comum na época, que é comum até hoje, inclusive. O fato é que a ajuda de Calabar como guia para as tropas holandesas serviu para efetivar a conquista dos territórios. Sua sorte mudou em julho de 1635 ao ser capturado pelos portugueses. E aí, claro, a gente lembra como é que funcionavam as ordenações filipinas, as ordenações manuelinas, que qualquer coisa o povo era mandado para a morte. O que é que aconteceu com Calabar? Ele foi pego pelas tropas portuguesas, foi acusado de traição, condenado à morte, executado. Naquela época, o povo não era simplesmente chegar e jogar na cadeia, não. Manda matar. Ele foi esquartejado, seu corpo, então, foi esquartejado à moda da justiça da época, né? Era esquartejado e colocado em praça pública, para que outros traidores, ou para que a população em geral pudesse passar, olhar para aquela situação e falar, pô, é melhor eu não fazer a mesma coisa que o Calabar fez, porque senão vai sobrar o mesmo final para mim. Se eu for pego, eu também vou ser condenado à morte, executado, esquartejado, exposto em praça pública como um traidor. Então, era algo que era comum naquela época de acontecer, né? Enfim, eu vou. São 8h37, a nossa aula vai até 8h40, 3 minutinhos só. Eu vou finalizar por aqui. Eu continuo com essa parte da administração holandesa no Brasil amanhã. A gente ainda tem outras 2 aulas de história durante a semana, que é quando a gente vai finalizar o assunto para o simulado. Quarto horário, quinto horário, quarto horário, não sei, aula de artes. Tá? Então, alguma pergunta nesses 2 minutos? É por causa que você disse que escortejava uma pessoa e matava. Esquartejar. Aquelas pessoas traíam, era? Não somente por causa disso. Na verdade, a pena não era o esquartejamento em si. A pena era a execução. Ele era condenado à morte. Tá? Foi condenado à morte, tal. Morte por enforcamento, morte por tiro. Tá? A questão aí, a questão aí vai ser o quê? Geralmente, quando era alguém que cometia um crime que chamava muita atenção, eles preferiam falar assim, ó, para colocar essa pessoa como um exemplo a não ser seguido, eles vão fazer vão dar como uma punição pós-morte sua humilhação em praça pública. Então, a forma de ser humilhado seria essa. O seu esquartejamento, cortar a cabeça, braço, perna, pá, não sei o que, não sei o que, e colocar pendurado lá na praça pública para quem passasse por ali e visse, ele cometeu um crime muito grave. Fariam isso, executam em uma praça pública, para dar um exemplo para as pessoas não fazerem o mesmo que a pessoa fez. Isso. E aí, então, era exposto em praça pública, como aconteceu com Tiradentes, por exemplo, lá na Revolução Pernambucana, né? O próprio Tiradentes ele foi exposto em praça, foi esquartejado, morreu
enforcado, Morreu na praça pública, foi? exposto em praça pública, justamente para poder E servir morto? como exemplo, porque ele também foi considerado como um traidor. Só que ali, naquele momento de Tiradentes, foi uma traição a Portugal, né? Então, uma traição a Portugal porque ele lutava pela independência do Brasil. Nesse caso daqui, o escartejamento de Calabar foi porque ele resolveu trair Portugal em favor dos holandeses. Ô, Gente, desculpa, é por causa que vão pintar os três quadros da minha casa e estão fazendo uma segunda mão por causa que tem uma parede que tá precisando da massa, não tem da parede. Não sei que massa é essa. tá Aí, certo, aí tá passando uma segunda mão de massa na parede hoje. tá bom. Ficou pelo barulho. Finalizando a aula de hoje, então, já são 8h40 e a gente tem aula de artes mais tarde. A gente se vê depois. Tchau, meu povo. Tá, filha.